Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Olá, meu nome é Wesley Pala, eu sou pastor da Igreja Batista Maranata, em Guarulhos, São Paulo. Quero ajudar algumas pessoas a entender algo importante sobre a graça de Deus. Eu não sei onde você está, eu não sei onde for, eu não sei o que você tinha feito, eu não sei os detalhes da sua vida, mas eu estou aqui para dizer certamente a graça de Deus é para todos. E eu quero te dizer que o amor de Deus para você é o mesmo amor que Ele tem para todo mundo. Não existe uma pessoa que Deus não quer perdoar, não existe uma pessoa que Deus não pode atingir. A graça de Deus é para todo homem. A salvação em Jesus Cristo é para todo homem. Interessantemente, durante o primeiro século da igreja, havia uma dificuldade sobre isso. Anteriormente, durante o ministério de Cristo, ele andava na terra prometida, ele andava entre os judeus. Então, seu ministério foi principalmente aos judeus. Foi os judeus que receberam e viram o ministério de Cristo. Foi os judeus que o viram ressuscitado. Foi os judeus, lá no dia do Pentecostes, que receberam as notícias que Jesus era o Salvador do mundo, é o Salvador do mundo, sempre foi aos judeus. Mas no livro de Atos, chegou ao momento quando Deus queria mostrar pelos discípulos que a salvação era para todo mundo. Jesus mesmo falou isso no João capítulo 3, versículo 10, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. O amor de Deus é para todo mundo. Mas como foi os judeus que recebeu o Evangelho no início, na começa, depois eles saindo pregando, geralmente procuravam pregar a outros judeus. E durante a primeira época da igreja, Deus tinha que demonstrar para eles a salvação é para todos. E eu te quero animar agora. A salvação é para todos. É para judeu, é para gentio, é para rico, é para pobre. É pelo homem, é para a mulher. É pelo adulto e é para a criança também. É para todos. Deus quer te salvar. Não importa onde você está. Não é importante que você cuida uns requisitos antes que você pode receber a oportunidade. Não. A salvação foi dada gratuitamente e é para todos. Vamos ler uns versículos no livro de Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você quer saber se Deus realmente te ama, se você quer saber se você pode obter a salvação, a Bíblia fala, Deus te quer salvar. A Bíblia fala que qualquer pessoa que quer conhecer Jesus Cristo como Salvador, qualquer pessoa que quer receber a vida eterna, crede
no Senhor Jesus. Fala com a boca. Peça a Deus pela salvação. Nessa passagem tem todo o Evangelho aqui. Não existe mais uma coisa para colocar acima. O Evangelho é isso. Pela fé você pode ser salvo. E que nos olhos de Deus não há diferença entre o ser humano. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da salvação. E a salvação é disposta, é aberta por cada um de nós. Homem qualquer pode receber da graça de Deus a vida eterna. Não importa sua linhagem, não importa sua descendência, não importa seu emprego, não importa seus méritos, não importa suas obras, não importa sua família, não importa seu nome. A única coisa que você precisa é ter fé no que a Bíblia fala. Essa luta na igreja do Novo Testamento foi quem pode realmente ser salvo. Eles não sabiam naquele tempo. A quem Deus deu a salvação? Aí foi a pergunta deles. Vários pensavam, é para nós judeus. Deus nos quer salvar. Foi outros que pensavam, mas Ele falou para nós que seremos testemunhas dele aqui no Jerusalém, em toda a Judeia, toda a Samaria, até os fins do mundo. Então, eu acho que precisamos sair para pregar a outros povos também. Foi uma pergunta, uma luta entre a igreja. Em poucos capítulos no livro de Atos, vemos vários tipos de pessoas vindo a Cristo pela salvação. E vamos ver vários deles agora. Não temos tempo para ver todos e não temos tempo para passar sobre cada capítulo que se trata com essa ideia ou essa dificuldade de quem podia ser salvo naquele tempo. Mas vamos ver alguns aqui rapidamente. O primeiro que vamos ver é um homem pouco famoso. No livro de Atos, capítulo 9, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui estamos falando de um judeu, o senhor Saulo, depois chamado Paulo, e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E depois, eu vou falar agora, mas vamos ver esse versículo aqui, falando de Saulo, aquele homem que antes perseguia os seguidores de Cristo. Agora aqui em versículo 20 fala, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Saulo se convertiu, ele antes era um fariseu. Anteriormente, um homem religioso, um homem que acreditava e tentava guardar a lei de Moisés, um homem com bom nome e fama entre o povo, um homem que depois da morte, sepultura, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, quando seus discípulos saíram pregando o evangelho de Jesus, Saulo o viu como inimigo de Deus e ele perseguia os cristãos. Ele seguiu atrás deles, encarcelando eles, atormentando eles, batendo eles, até matando, apedrejando alguns deles. Ele era o inimigo de Deus. Ele foi em contra o evangelho de Jesus Cristo. Um homem judeu, um homem religioso, um homem de posição alta na sociedade, um homem de mente fechado. E Deus o salvou. Jesus o apareceu lá na rua, na estrada, e falou, Saulo,
O que você está fazendo? Não fica difícil para você? E Saulo não podia ver só uma luz brilhante, ele não conseguia ver. Quem eres tu? Quem és tu? Eu sou o Senhor Jesus. Imagina nesse momento. Ele perseguia os seguidores de Jesus e ele não creia na ressurreição. E agora ele está perante do mesmo Senhor que ele não acreditava. Agora ele tinha que admitir, então eu estou errado. E ele entregou a vida a Jesus. E depois, no versículo 20, vimos que ele saiu pregando o Evangelho. Ele pregou que Cristo certamente foi Filho de Deus. Deus podia salvar um homem com uma mente fechada, um homem que era contra o Evangelho, que não acreditava em Jesus, até que perseguia os seguidores de Jesus Cristo, um homem que tinha sua religião. E Deus o salvou. Próximo que vamos ver, eu quero que vamos, e eu vou ler aqui por um tempo, porque é muito para ler. Eu só vou ler uns versículos rapidamente e daí eu vou explicar. Mas no livro de Atos temos uma pessoa bem diferente. Agora vamos ver a salvação de um homem que não foi judeu, que não foi um homem religioso. Atos capítulo 10, a Bíblia fala assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, quem tem por sobrenome Pedro. Agora ele está recebendo instruções. Este está com um certo Simão curtidor, quem tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Vamos brincar um pouquinho, versículo 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ele estava recebendo uma visão de um lençol descendo do céu com várias comidas sujas por um judeu. E ele falou: eu não posso, eu nunca comi coisas não permitidas pela lei. E segunda vez lhe disse a vós, versículo 15, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Agora temos que Pedro, recebendo uma visão, imediatamente depois que Cornélio recebia uma visão, Cornélio estava buscando o caminho certo do Senhor. Cornélio queria ser salvo, mas ele não conseguia encontrar como. Depois, Deus mandou um anjo falar com Cornélio. Busca tal homem em tal lugar e ele te vai dirigir como ser salvo, como ter a salvação. Pedro, ao mesmo tempo, estava recebendo uma visão, preparando ele para esse ministério que ia ter agora com Cornélio. Porque antes Pedro somente andava com os judeus. Ele tentava guardar a lei e ficar limpo e não andar com os gentios e tudo isso. Então, Deus mandou uma visão para ele com uma lençol, com vários animais, e Deus falou para Pedro: come, mata e come. E Pedro, olhando a todos eles são sujos, eles são imundos por um judeu, eu não posso comer de nenhum deles. Então, Deus falou: o que eu já sanou, você não pode falar mal disso. São limpos agora. E isso aconteceu 3 vezes, depois acabou a visão. E agora, depois, Pedro recebeu uns homens que chegou da casa do Cornélio. Agora, aqueles homens estavam perguntando: estamos procurando Simão Pedro, porque ele tem que ir com o nosso mestre. Quem é seu mestre? Ele é Cornélio, um soldado no exército romano. Ele é um gentio. E agora Pedro está pensando:
um gentio, e os judeus não andam com gentios. Talvez a visão foi por isso. Tá bom? Seguimos lendo. Versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pedro, eu te mandei aquela visão para te ensinar alguma coisa. E vem alguns homens que nos olhos dos judeus você não deve ir com eles, mas eu estou dizendo para você agora mesmo. Ouve-me, Pedro, vai com aqueles homens. Eu les enviou a você para que você pode ir com eles para ajudar um homem sincero. Então, Pedro obedeceu o Espírito, ele foi até a casa do Cornélio com aqueles homens, ele chegou rapidamente. Vamos brincar pelo tempo, até o versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Agora Pedro está falando: agora eu entendo o que o Senhor me estava ensinando. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. O que aconteceu? Pedro chegou à casa de Cornélio, ele entrou, Cornélio se baixou, na verdade, começou a adorar a Pedro. Pedro falou: eu sou homem também, não faz isso. E Pedro perguntou a Cornélio, um pouco divertido, né? Ele perguntou: e por que você mandou os seus servos para mim? O que você quer? E Cornélio falou: eu não sei. Eu mandei a eles porque um anjo me falou: chama Pedro. Ele te vai falar. Pedro, o que preciso falar? Por que me chamaste? É interessante, não? Mas agora Cornélio falou para Pedro: eu estava orando e um anjo me falou. Suas orações já, Deus escuta suas orações. Então, manda seus servos, aquele homem, e ele vai vir e te explica o que você deve fazer. Então Pedro, ok. Então Pedro começou aqui de pregar o evangelho com os gentios, que antes Pedro não fazia. Então aqui temos versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Toda a casa de Cornélio se ajuntaram naquele quarto para ouvir a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo caiu sobre todos eles. Todos eles foram gentios. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Opa! Que é isso? Chegou outros judeus com Pedro e seus companheiros se maravilhavam que, nossa, eles já lembravam da promessa. Jesus falou para eles, durante o seu ministério, ele falou: quando eu volto para o meu Pai, vocês receberão o Consolador, quem é o Espírito de Deus. Vocês serão bautizados pelo Espírito Santo e sereis meus testigos. Então Pedro, sabendo que os crentes recebem o Espírito Santo, pela primeira vez ele está pregando a um grupo gentio, e ele e os outros judeus com ele, agora está observando os gentios sendo salvos pela fé. E eles maravilharam do que Deus estava fazendo no meio deles. Ficaram surpresos, na verdade. Eles não esperavam que os gentios podiam ser salvos também. E eles voltaram a Jerusalém, e foi uns homens religiosos dentro da igreja que tentou castigar ou negar a Pedro e seus irmãos, e eles queriam saber: vocês sabem que os judeus não podem entrar numa casa imunda, então o que você estava fazendo lá
na Cesareia com Cornélio. Por que fiz isso? E Pedro tinha que falar com o testemunho dos outros irmãos da igreja. Eu recebi uma visão de Deus e ele me falou, vai com aqueles homens, e quando eu fui lá, eles falaram, um anjo me falou que Deus ouviu minhas orações e então eu deveria mandar meus servos para chamar a você, para que você podia me explicar o que eu deveria fazer. Então, aqui somos todos, fala-nos. E eu comecei a pregar o evangelho para eles e o Espírito Santo caiu sobre eles. O que posso fazer quando o Espírito de Deus está sobre eles? Vocês querem que eu fale contra o Espírito de Deus? E os irmãos da igreja lá em Jerusalém falaram, pois então parece que Deus quer que a salvação seja pregada também aos gentios. Que raro! Estamos vendo várias pessoas sendo salvas. O Evangelho foi para todos, é para todos, é para todo mundo. Então, aqui vemos, primeira vez, um gentio sendo salvo. Agora, Deus sempre sabia, desde o início, que Ele queria salvar todo mundo. Mas os discípulos tinham que aprender. E foram um pouco lentos, né? Mas agora eles tinham evidência. A salvação é por todos. Um soldado, um homem violento, um homem de outra nação, um homem de outra cultura, um homem que não era judeu, que não conhecia a lei de Deus, que não estava guardando a lei como um judeu, mas ainda a salvação era para ele também. Outra pessoa que podemos ver, e vamos ver rapidamente no livro de Atos também, uma senhora. Agora, Paulo está viajando, ele está tomando várias viagens missionárias e ele está pregando o evangelho em várias cidades e eles aqui estão pregando um grupo e aqui em Atos capítulo 16 vemos e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aqui temos uma mulher também de outra cultura, de outra cidade, de outra nação, uma pessoa completamente diferente, de um outro caminho da vida. Uma mulher, uma empresária. Ela tinha um emprego, ela tinha sua companhia, sua indústria, né? Ela era uma mulher, uma vendedora daquele material. Deveria ser, e aparentemente, por outras evidências que temos, evidentemente, ela era uma mulher rica, tinha dinheiro, uma casa grande. Agora, ela era de um outro nível na sociedade. O evangelho não somente era para os pobres que têm necessidade, o evangelho também é para os ricos. Qualquer pessoa que talvez não tenha necessidade física, mas cada um de nós temos necessidades espirituais. Cada um de nós somos pobres espiritualmente. Cada um de nós, não importa se temos muito dinheiro no banco, se a conta está tranquila, se o emprego está indo bem, se o empresário que tem tudo e que é dono de casa, do emprego, do carro e que tem muitas possessões, eles também precisam ser salvos. Eles também necessitam conhecer Jesus Cristo como seu próprio Salvador. Aquela mulher, ouvindo o Evangelho, ela acreditou e foi batizada. Ele seguiu obediente ao Senhor. Agora temos várias pessoas, e foram várias vezes no Atos capítulo 4, um cego que não podia ver, um homem que não podia caminhar, com dificuldades e condições físicas. Pregaram o Evangelho e ele aceitou. Um fariseu
O homem da posição alta na sociedade, homem religioso, ele também podia ser salvo. Um soldado de outra cultura, um gentio, um homem pagão, por dizer, um homem de outra religião, outra cultura, outros costumes, ele também temia a Deus e ele podia ser salvo também. Agora temos uma mulher de, novamente, outra cultura, outro lugar, outros costumes, e uma mulher com uma vida tranquila, uma vida fácil, financeiramente falando. E ela também reconhecia a sua necessidade. Último que eu posso ver nesse tempo que temos, vamos ver o carcereiro Filipe. O carcereiro, aqui temos um outro tipo de homem. E acordando o carcereiro, isso é depois que Paulo e seu companheiro já ficaram encarcelados por pregar o evangelho. Então os magistrados naquela cidade, os líderes, autoridades, os lançaram na prisão e agora tinha um terremoto, e já Deus abriu as portas e agora eles, em lugar de sair, eles ficaram lá, mas o carcereiro não sabia tudo isso, então aqui temos a história. E acordando o carcereiro, depois do terremoto aqui, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentre e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Agora temos um homem também gentio, homem que não temia a Deus, não guardava a lei dos judeus, não tinha conhecimento do Deus verdadeiro, e um homem que depois de um fracasso no trabalho, ele tinha a responsabilidade de guardar todo o preso, mas quando ele acharam, nossa, todos eles deveriam sair depois desse terremoto, melhor que eu mate, que eu tome a minha própria vida. E pensando isso, um homem quebrado, um homem desesperado, um homem pronto a morrer, Paulo falou para ele: a salvação é para você também. A salvação aplica a todos. É para todos. Se você é deprimido, oprimido, é para você. Se você é rico, poderoso e toda a sua vida é fácil, o evangelho é para você também. A salvação é para você. Se você é judeu, a salvação é para você. Se você é gentio, se você é de qualquer nação, qualquer país, qualquer cultura, qualquer nível na sociedade, a salvação, o evangelho de Jesus Cristo, a salvação da sua alma, Deus quer te salvar. Se você fica feliz todo o tempo, ou se você está pensando em tomar a sua própria vida, como aquele carcereiro, Jesus te quer salvar. Qualquer pessoa pode ser salvo. Deus pode salvar qualquer um. Não importa aonde você é. Deus te quer salvar. Deus te ama. Seja salvo. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.